Por los goles puede ser, pero creo que más allá de lo personal hay que darle mucha importancia al juego colectivo del equipo. Me parece que jugamos un gran partido, tenemos todavía muchas cosas para mejorar, pero este es el camino, ¿no? El camino es intentar jugar de este modo, ya sea en nuestra casa y de visita también. O estádio foi construído em 2014, nós estamos em 2020, só 3 jogadores fizeram 3 gols aqui pelo Corinthians. Você é o terceiro, em 5 anos, quase 6. Como você recebe um número como esse? No sabía, son datos estadísticos, es la primera vez que me toca convertir 3 goles en Corinthians y bueno, iniciar el campeonato de esta manera para mí es muy bueno y para el equipo también. Entonces vamos ahora a pensar en descansar y pensar en el partido del domingo, que también va a ser otro partido muy duro. Em várias entrevistas suas no ano passado, o que a gente tirava delas é o que te incomodava era do Corinthians, principalmente aqui dentro, não ser o protagonista do jogo. Jogar bem, jogar mal, vai acontecer, mas não ser o protagonista. Você entende que hoje foi pelo menos uma amostra e a prova de que dá para ser protagonista e fazer com que o outro fique lá atrás e amasse o outro? Era isso que você cobrava até um pouco, de ser aqui dentro o protagonista Thiago Nunes vai falar já ao vivo aqui também no Central Fox, por enquanto Bozelli. Diferentes, né? E mesmo com pouco tempo, a gente já viu hoje, analisando os números que são impressionantes, mais de... Para nosotros eso es muy importante y nosotros tenemos que ayudarla dentro del campo haciendo lo que hicimos hoy. Yo creo que este estilo de juego le gusta a la gente, nos gusta a nosotros y creo que por este camino vamos a conseguir cosas importantes. Gonçalves, no ano passado também, que era muito frustrante, que ao longo do jogo você tinha uma ou duas oportunidades de gol. Hoje está absorvendo rapidamente as suas ideias, essa nova forma de jogar futebol. Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Uma saudação ao nosso torcedor que aqui esteve presente, que torceu, nos incentivou do início ao fim. Primeiro, realmente agradecer aos atletas pelo empenho que eles tiveram, a dedicação no campo. Desde que começamos o trabalho, eles têm tentado seguir a risca o que a gente vem pedindo, têm se doado muito para tentar executar, não só dentro do campo, mas também as tarefas fora do campo, né, de avaliação de vídeo, de próprias imagens, de scout. Então a gente tem uma série de números aí também que ajudam a gente a entender o nosso processo de melhora, de evolução. Eu penso que qualquer tipo de comparação ela é negativa porque alguém sai perdendo, né, nesse processo. E o Corinthians já teve equipes recentemente que foram equipes protagonistas, equipes que tiveram bons números de posse de bola, de finalizações, e que às vezes a gente fica com a última memória, né, e se trai porque o Corinthians já teve equipes muito técnicas que proporam o jogo, né? Mas o que eu fico mais satisfeito é que nos primeiros 90 minutos completos, né, da maior parte dos jogadores, mesmo saindo extenuados fisicamente de campo, eles, até o final do jogo, tentando propor, tentando buscar o próximo gol. E essa ambição é algo que a gente tem tentado deixar muito claro, independente das circunstâncias do adversário, do local. Lógico que é o início de um trabalho ainda, né? Tivemos situações que têm que serem melhores treinadas ainda para que a gente possa chegar a um nível de excelência ideal, mas muito satisfeito pelo que foi apresentado hoje. Em Libra, tá ok? Obrigada. Thiago, boa noite, aqui na frente. É claro, sem comparar trabalhos, né, mas são conceitos diferentes, né, e mesmo com pouco tempo a gente já viu hoje nas suas ideias essa nova forma de jogar futebol. Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Uma saudação ao nosso torcedor que aqui esteve presente, que torceu, nos incentivou do início ao fim. Primeiro, realmente agradecer aos atletas pelo empenho que eles tiveram, a dedicação no campo. Desde que começamos o trabalho, eles têm tentado seguir a risca o que a gente vem pedindo, têm se doado muito para tentar executar, não só dentro do campo, mas também as tarefas fora do campo, né, de avaliação de vídeo, de próprias imagens, de scout. Então a gente tem uma série de números aí também que ajudam a gente a entender o nosso processo de melhora, de evolução. Eu penso que qualquer tipo de comparação ela é negativa porque alguém sai perdendo, né, nesse processo. E o Corinthians já teve equipes recentemente que foram equipes protagonistas, equipes que tiveram bons números de posse de bola, de finalizações,
e que às vezes a gente fica com a última memória, né? E se trai porque o Corinthians teve equipes muito técnicas que proporam o jogo, né? Mas o que eu fico mais satisfeito é que nos primeiros 90 minutos completos, né, da maior parte dos jogadores, mesmo saindo extenuados fisicamente de campo, eles até o final do jogo tentando propor, tentando buscar o próximo gol. E essa ambição é algo que a gente tem tentado deixar muito claro, independente das circunstâncias do adversário, do local. Lógico que é o início de um trabalho ainda, né? Tivemos situações que têm que serem melhores treinadas ainda para que a gente possa chegar a um nível de excelência ideal, mas muito satisfeito pelo que foi apresentado hoje. Nada. Thiago, aqui à sua direita, aqui, eu queria tratar sobre os jovens, né? Você está apostando bastante no Lucas Piton, de fato, mais uma vez, fez um bom jogo. Eu queria que você falasse sobre essa situação envolvendo também o Sid Clay, né? Que pra gente parece que é um jogador que ainda não está na sua melhor condição física. E sobre a molecada da base também, que a gente sabe que você acompanha de perto, alguns destaques nessa última edição da Copa São Paulo, né? O lateral Daniel Marcos, o Gabriel Pereira, o volante Xavier. Algum outro menino tenha talvez despertado o interesse em subir já para essa temporada, ou você acredita que ainda é muito cedo? O Sid Clay já está numa condição boa, de condição física, ele já está no seu peso, já está numa condição legal. Precisa naturalmente um pouco mais de ritmo, ele passou uma boa parte da temporada passada sem jogar, isso tem um preço a ser pago, né, e ele vai entrar na equipe de maneira natural. Estou bastante satisfeito com a performance do Piton, mostrou muita personalidade no seu primeiro jogo como titular do Corinthians, da equipe principal, e quem ganha com isso é o clube, né? A gente ainda tem o próprio Carlos que está treinando conosco, que é um lateral de características diferentes, né? Está compondo o nosso elenco agora, ainda treinando, né? E são caras formados no clube, né? Eu fiquei feliz que hoje nós tivemos 3 titulares formados no Corinthians. Você já fazendo um link com a sua pergunta a respeito dos jovens, que é o Pedro Henrique, o próprio Janderson e o Piton, caras que são formados aqui na casa. Poderia ainda falar um pouquinho do Fagner, né, que teve uma passagem na sua formação inicial aqui, depois saiu para voltar. Então o trabalho de formação do Corinthians é um trabalho de excelência. O que eu já deixei claro internamente é que eu quero valorizar muito a equipe sub-23. A gente tem que ter um processo lógico de formação, sem pular etapas. E eu me considero um cara experiente na lida com jovens. Né? E uma competição que é uma competição muito dura como a Copinha é um bom desafio para eles, porque jogam sob pressão, jogos eliminatórios, mas ao mesmo tempo ainda precisam, no mínimo, conviver, né, e disputar competições já profissionais num processo de transição inicial, para depois passarem a fazer parte de maneira fixa da equipe principal. Então eu quero valorizar a equipe sub-23. O próximo passo desses jovens que se destacaram na equipe sub-20 é jogarem na equipe sub-23. A partir daí, sim, estarem mais próximos da equipe principal para a gente, nesse processo de transição natural, poder aproveitar eles com mais naturalidade. Thiago, aqui, tudo bem? Tudo bem. Eu queria falar um pouquinho sobre Libertadores. O tempo é curto de preparação, né? Mas eu queria saber se, pelo que você está vendo, a evolução no dia a dia, no dia 5, independentemente do adversário, você acha que vai chegar numa forma condizente e boa para uma decisão já logo de cara no começo de ano? A gente vai ser uma equipe competitiva. O ideal é difícil você mensurar com o número de jogos ou tempo, né? Porque depende muito da conexão dos jogadores. E quanto mais adversários com características diferentes você enfrenta, mais repertório você ganha para estar preparado para qualquer tipo de modelo que você vai enfrentar. Então a gente ontem estava avaliando o jogo do Guarani do São José, 2 equipes aí que são competitivas, está em aberto ainda o mata-mata mesmo com a vitória do Guarani, mas eu penso que a gente tem um potencial de melhora ainda muito grande, temos bastante coisas a serem acertadas, a equipe ainda carece de uma maior naturalidade para jogar o jogo. Tiveram movimentações que aconteceram hoje que me deixaram bastante satisfeitos, mas principalmente o fato de a gente conseguir manter uma equipe agressiva a maior parte do tempo, buscando o jogo, um início de jogo muito forte, que sempre foi característico do Corinthians aqui dentro, né, trazendo o torcedor junto, inflamando. Antes mesmo do primeiro gol, a gente já tinha tido no mínimo 2 situações ali de chances claras, mais os escanteios. Então, esse tipo de comportamento me dá a confiança que a gente vai chegar no dia 5 competitivos. Agora, em termos de naturalidade para desenvolver o jogo, aí eu não posso afirmar com certeza. Thiago, gostaria de te perguntar a respeito de 2 jogadores em específico. Primeiramente o Luan, que foi trazido como a grande figura, aí, o grande destaque, né? Uma das carências do torcedor corintiano era talvez essa de um
um ídolo dentro de campo nos últimos tempos, aí nos últimos anos. E ele, até pela história dele, torcedor corintiano na infância, tudo isso ajuda a torná-lo ídolo. E queria te perguntar essa primeira impressão que você teve dele nessa estreia. E também a respeito do Bozelli, que é um jogador que até na temporada passada reclamava, de certo modo, que não tinha uma sequência de jogo, pedia essa sequência e logo na estreia, aí, como titular nessa temporada, já marca 3 gols. O Luan é um atleta que a gente tem toda a confiança e fez o máximo de esforço possível, né? O clube fez um grande esforço para tentar contratá-lo, porque acredita que ele tem um grande potencial técnico, perfil de jogador que tem a capacidade individual de resolver o jogo, de colocar os seus companheiros em condição de resolver a partida. É um jogador que, nos momentos de pressão, ele pede a bola, às vezes prende um pouquinho demais. A gente está tentando achar esse equilíbrio, né, para que ele possa fazer o jogo andar um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, não dá para tirar essa vontade dele de tocar na bola toda hora, porque por isso que ele se destaca tanto, né? E estou me surpreendendo positivamente, não só pela qualidade, que a qualidade todo mundo conhece, mas pela dedicação dele em termos de disposição para correr no campo, né? Ele se movimenta muito para pedir a bola, isso gera um desgaste físico grande, mas ele também está pressionando os adversários, está fazendo falta no ataque, está recompondo. Então essa disposição para competir mostra que ele está muito afim e provavelmente vai ter um ano aí, se Deus quiser, brilhante. O Mauro é um atacante, né, também muito conhecido, veio para cá porque reconhecidamente era um cara que fazia muitos gols. A bola chegou para ele finalizar, ele teve um aproveitamento muito bom, como já tinha chego também no primeiro jogo, né, e no segundo jogo lá na Flórida. Então ele está numa disputa muito boa com o próprio Love, com o próprio Gustavo, que são caras de características diferentes, né, mas esse aproveitamento positivo dele, né, dá nesse momento a condição de ele ter a continuidade na equipe. Nós temos que ter o cuidado, né, de não esquecer que são os primeiros 90 minutos. Os caras tiveram um desgaste físico bastante grande, muitos jogadores terminando o jogo com cãibra, doloridos, né? Então a gente vai também ter que avaliar a condição de recuperação deles, já pensando se vamos dar continuidade para o próximo jogo na escalação ou não. Thiago, aqui, tudo bem? Tudo bem. Vou pedir desculpas para abrir um parênteses aqui, aproveitar essa brecha que a gente tem para falar diretamente contigo. E aproveitar a tua honestidade também nas respostas, sempre direto. Queria saber se você ligou para o Rony e se você pediu para que o Rony fosse jogador do Corinthians esse ano, por favor. Eu não liguei para o Rony, até porque é uma condição que quem deve fazer esse papel é a direção, não eu. Sim, o Rony constava numa lista de indicações de atacantes de flanco, até porque é um dos expoentes do futebol brasileiro na posição, e tenho certeza que qualquer equipe do Brasil gostaria de contar com um valor como ele. Thiago, eu gostaria que você fizesse sua avaliação da atuação do Richard, que é um jogador que, quando chegou, foi bastante criticado pela torcida, aí volta agora, depois de um período de empréstimo no Vasco, e faz uma boa partida hoje. Queria que você fizesse a avaliação dele. Eu falei para ele, né, que às vezes a gente não controla o nosso início de trajetória num clube. E num clube de pressão como é o Corinthians, às vezes você não tem a continuidade, às vezes você não está encaixado naquele momento, cria-se, né, uma imagem que não é mais positiva. Mas você tem toda a capacidade, né, e quando eu falo você, falando quem está dentro do campo, quem está trabalhando, de dar a volta por cima, de tentar ter um novo final. Sabe, o Richard está iniciando uma trajetória dele nova dentro do Corinthians, fez uma ótima partida, no primeiro tempo ainda com um pouquinho, né, de receio de errar, porque aquele cara que está, né, sob pressão, e para ele era um jogo especial, pressionado por todas essas críticas que ele recebeu em outros momentos. Então, alguns momentos que ele poderia já virar para direcionar o passe para o ataque, ele devolvia. Mas com o passar do segundo tempo, ele foi se soltando junto com a equipe, participou de uma assistência para o Bozelli no primeiro tempo, que a gente tem dúvida se estava impedido ou não. A situação da jogada de combinação que gerou o gol do próprio Mauro, né, que ele fez ali a assistência dentro da pequena área, né, para o Mauro, além da participação defensiva. Então eu estou bastante satisfeito pela performance dele. Acho que tem tudo com o passar dos jogos de crescer, né? Ele fez temporadas muito boas no Fluminense, no Vasco da Gama no passado, onde ele foi sempre titular, e veio para o Corinthians por causa disso. Então a gente tem que passar confiança para ele, que ele possa dar a sua melhor resposta em campo. Thiago, boa noite. Boa noite. Na sua primeira resposta, você comentou sobre o cansaço físico dos jogadores no final da partida. E vista a importância que a Copa Libertadores tem para o clube nessa temporada, você pretende rodar o elenco nesses próximos jogos? Contra o Mirassol, o Corinthians vai com um time alternativo? Eu vou avaliar isso caso a caso, né? Eu estou esperando as informações do departamento, né, médico, da fisioterapia, da fisiologia, da preparação física. A gente tem um somatório de dados aí que a gente avalia juntos
para ver individualmente quem tem condição de jogar, né? Porque também é necessário que se jogue para que se possa condicionar. A minha preocupação é com a lesão, né? A gente não tem como controlar 100%, mas se tiver algum jogador com perigo de machucar, ou com já algum desconforto, alguma situação de dor, a gente vai prevenir para que ele possa estar disposto ou inteiro para o resto da temporada. Nada. Thiago, você comentou sobre o Luan, sobre a dedicação que ele está tendo nesse início de temporada, em que ele já vem se destacando mesmo em poucos jogos. Como que vem sendo esse trabalho com ele, as conversas com ele, porque a adaptação dele parece muito rápida. Como que você tem visto isso? O Luan é um atleta muito inteligente fora do campo, né, fora das 4 linhas. Dentro do campo a gente sabe que ele tem muita qualidade, mas fora também. Então a gente conversa sobre as ideias de jogo com ele e ele compartilha a sua visão de dentro do campo. A gente troca ideias sobre o posicionamento dele. Eu dou uma liberdade para que ele tenha também movimentos, né, que ele possa ocupar os espaços com a interpretação própria dele dentro do campo, que é um requisito, que é o que ele tem, que é dele, que é nato, que a gente tem que potencializar ao máximo. Tenho tentado colocar atletas ao entorno dele que potencializem a performance dele, dando muita linha de movimentação, de passe, de profundidade, para que ele possa, sempre que toque na bola, ter jogadores em condição de finalizar. Então essa comunicação, esse papo franco, aberto, direto, tem facilitado muito na adaptação dele. Então a gente vai tentar sempre, né, junto com ele, construir o que é melhor para o Corinthians em termos de potencial, mas também privilegiando o que ele tem de melhor, que é essa movimentação e a capacidade de dar assistência, de finalizar, de fazer gol. Thiago, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem também. Eu queria que você falasse, primeiro, o que desses 4-1 deu muito certo para que o resultado acontecesse. E eu queria que você falasse um pouco sobre você, o quão satisfeito com o seu trabalho você sai hoje daqui, se você é um cara que se cobra muito, como que foi a sua estreia na arena, a torcida, como que você está de emoção desse dia de hoje? Eu fiquei muito satisfeito com o nosso início de jogo, né? Porque a gente conseguiu ter um início muito forte, de muita pressão no adversário. A gente fez um gol, se eu não estou equivocado, entre 9 e 12 minutos, você pode até me ajudar, né? Então um gol bastante cedo, né? E já tínhamos criado chances e criamos outra chance logo após o gol.